todos. Mais forte, está muito frio? Vamos lá. Boa noite. Começa hoje a segunda semana do Artista, Festival Internacional de Artes Cleide Diáconis, uma promoção do SATED, Sindicato dos Artistas do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, através da Secretaria de Cultura e Lazer, Oficina Cultural Grande Otelo e Fundec. O evento acontecerá em 3 espaços diferentes: Teatro Municipal, Oficina Cultural Grande Otelo e Fundec. Nesta segunda edição, a semana cresceu e se transformou numa mostra internacional, com espetáculos convidados que estarão abrilhantando o evento. Assim sendo, teremos hoje a participação especialíssima de Antônio Abujanra, com o espetáculo... Com o espetáculo A Voz do Provocador. Outro grupo convidado é o Grupo Comune, de São Paulo, com o espetáculo Nem Todo Ladrão Vem para Roubar. E as atrações internacionais: dia 20, o espetáculo Ao Limite, com a atriz Maria Eugênia Penagos, representando Bogotá, Colômbia. Dia 23, Corpo Estrangeiro, com a Companhia Móvel de Buenos Aires. A Semana do Artista é uma aspiração antiga do SATED, que muito nos orgulha por fomentar a criação e a participação de nossos representados, sobretudo porque já nesta segunda edição a semana se transforma em um evento internacional. Gostaríamos de agradecer nossos parceiros que acreditaram e apoiaram esta segunda edição. Lembramos ainda que amanhã terá início a oficina de iluminação cênica, que acontecerá todos os dias do evento, das 8 horas às 12 horas, aqui mesmo, no TMTV. Ainda há vagas para os interessados em participar. Gostaríamos de chamar ao palco o ator Mário Pérsico, representando o SATED Sorocaba. Boa noite. Boa noite. Bom, queria falar que esse evento é além de um sonho antigo já do SATED, de estar podendo não só se estabelecer aqui em Sorocaba, como ajudar a construir um polo de fomentação da arte, da cultura em geral na cidade. Esse evento que já está na sua segunda edição, e na segunda edição ele já se transforma, ele deixa de ser um evento municipal e já dá um pulo, vira um evento internacional, né? Nós temos 2 atrações, como já foi dito, da Colômbia e da Argentina. Então o evento também cresceu em número de dias, de 7 dias ele foi para 10 dias, vai estar acontecendo, graças também a nossos parceiros, na Oficina Grande Otelo, na Fundec e a maior parte das apresentações aqui no TMTV. Sorocaba sempre foi famosa por ter um teatro amador forte, representativo. O que o SATED quer é que também Sorocaba seja reconhecida por ter um movimento, um teatro profissional com a mesma força, com o mesmo empenho, e é o que a gente está tentando e batalhando. Então, a semana, para nós particularmente, é um evento que nos enche de orgulho por estar criando essa possibilidade. Nós temos 5 grupos da cidade que estarão participando aqui, junto com as atrações internacionais, junto com a Bujanra, que está fazendo a abertura, junto com o Grupo Comune. Então, tudo isso nos dá uma grande satisfação. A Lígia de Paula, nossa presidente, vai estar falando aqui também no final, no encerramento desta noite. E outra coisa que também esse evento é importante, particularmente para mim, é também a possibilidade da gente estar homenageando uma atriz, que é a Cleide Diáconis, que particularmente para mim, quando eu era criança e ainda não sabia que ia ser ator, eu fazia lista dos filmes que eu gostava, lista dos atores que eu gostava, e eu tinha uma lista de 5 atrizes brasileiras que, na minha modestíssima opinião, eram as melhores. Aí era Teresa Raquel, Irene Ravache, Eva Vilma, Marília Pera e Cleide Diáconis.
E tinha uma sequência também, só isso eu não lembro mais. E aí, Cleidiáconos, então, é uma paixão antiga, né? Que veio junto comigo há uns 20 anos atrás. Só para encerrar, um dia eu briguei com a minha mãe, era no Réveillon, e falei, não, eu não vou para casa dos parentes, vou passar o Réveillon aqui sozinho em casa. Na verdade, eu não passei sozinho, eu passei escrevendo uma longuíssima carta para Cleidiápolis. Mandei essa carta para a Globo, uns 2 meses depois ela voltou. Graças a Deus a Cleide nunca recebeu, era uma carta só com choros e lamentações, e devia ser insuportável receber uma carta de um desconhecido que nunca viu na vida, reclamando da vida, né? Eu só vim a conhecê-la muito recentemente, na última peça dela, conhecer pessoalmente, né? Que ela se apresentou aqui, lá no Teatro Cozipa, que hoje esse teatro também tem o nome dela. Além de ser a atriz que eu mais acompanhei, tanto na TV como no teatro, vi e revi. Há peças que eu vi 5 vezes, por exemplo, né? Cerimônia do Adeus, uma peça que ela fazia com a Pujanga, trabalhando como ator, eu vi 5 vezes. Então, a oportunidade também da gente estar incluindo nessa semana essa homenagem à Cleide, que faleceu recentemente, também é particularmente uma coisa que me enche de orgulho e felicidade. É isso, não quero me alongar mais. Rodrigo, assuma. Gostaríamos de agradecer também os seguintes apoiadores da Semana do Artista: Rafael Ramos, Marcelo Nascimento, imprensa escrita e falada, rádios, jornais, TVs, Sabina Gourmet, Floresneia, Calibre 35, Sorocaba Parque Hotel, Oficina 4, HPL, Whooping, Poieses, Oficina Cultural Grande Otelo, Secretaria do Estado da Cultura, Prefeitura Municipal de Sorocaba, Secretaria da Cultura e Lazer, Fundec, SATED São Paulo e SATED Sorocaba. Está oficialmente aberta a 2ª Semana do Artista em comemoração ao aniversário de Sorocaba. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer em nome da Prefeitura de Sorocaba e da Secretaria de Cultura a presença de todos vocês. Esta é uma das nossas programações de aniversário da cidade e, com toda certeza, é um dos pontos altos da nossa programação. Então, um prazer. Eu gostaria de parabenizar ao Mário, ao SATED pela iniciativa. A cidade merece uma amostra desse porte, dessa importância. Ganha o nosso Teotônio Vilela, o nosso querido Teotônio Vilela, ganha a plateia, ganha a cidade. Antônia Bujanra, muito obrigada pela presença, espetáculo maravilhoso. Eu espero que ele possa voltar sempre a nos provocar, e assim como ele, pessoas como o Mário, que são provocadoras de mudança na cidade. Então, meus parabéns, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que mais gente possa vir prestigiar essa mostra maravilhosa até o final do mês, porque com certeza a cidade tem muito que se orgulhar dessa iniciativa. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite Lídia, boa noite Mário. Só tenho a dizer que eu desejo que essa Semana do Artista seja tão maravilhosa, que a gente continue tendo sempre. Agradeço em nome do professor Simões, agradeço em nome também da Prefeitura Municipal aqui de Sorocaba, e também o Abujan, pela 2ª vez tive a oportunidade, maravilhoso texto, provocou a todos nós, e que essa semana seja maravilhosa, e que muito mais gente possa vir participar e fazer parte dos workshops, dos espetáculos que está sendo proporcionado dentro da programação também do aniversário de Sorocaba, que também está muito boa. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Marcos Jimenez, sou secretário da UGT, União Geral dos Trabalhadores, a qual temos a honra de ter o SATED e a Lígia e todos os atores, né, no nosso corpo de trabalhadores, né, especializados, e sou diretor do Sindicato dos Publicitários. A UGT, em nome do Ricardo Patá, quem eu represento, quer externar aqui a alegria, a emoção, a satisfação
de estar presente num evento tão importante e que tem aqui de amostra o Abujamra. É um ícone do teatro, um ícone da televisão, é o representante fiel dos atores brasileiros, talento, que é o que todos têm. E a UGT coloca aqui para vocês, a todos, até da cidade, ao prefeito, à secretaria, à disposição a minha secretaria, que é de publicidade e marketing, o que vocês precisarem. Nós até coloco à disposição o Sindicato dos Publicitários do Estado de São Paulo para trabalharmos juntos, desenvolver peças de publicidade, marketing, toda a logística que vocês necessitarem, estamos colocando à disposição. Por favor, um abraço a todos e parabéns por esse evento. Muito boa noite, eu sou Lígia de Paula e hoje é uma noite muito especial porque os sonhos se tornaram realidade. Quando nós pensamos na nossa subsede, o que fazer, né, nessa mostra, então o primeiro nome foi do sempre eterno, maravilhoso, companheiro, colega de profissão, Antônio Abujamra. E como sempre, ele tão disponível para que a gente pudesse, mais uma vez, vê-lo, senti-lo e a importância do que ele fala para nossas vidas. Então, Abu, como sempre, nosso carinho e que a gente agradece muito que você esteja aqui na nossa cidade, Sorocaba, e mais uma vez esperamos, como eu disse hoje para ele, que ele vai ser de novo o abridor da terceira mostra o ano que vem. Ele é para nós a pessoa que temos que ter à frente, porque o teatro faz isso, a arte faz isso, então a gente tem que ser provocado e provocar muito. E nós confiamos nos artistas e os técnicos, os trabalhadores de Sorocaba e região, para que se empenhem cada vez mais que a gente possa mostrar o que de bom nós fazemos e temos. Então eu quero terminar minha fala agradecendo às pessoas, primeiro em nome do prefeito nosso, Antônio Carlos Panunzio, do nosso secretário, do José Simões, que muito colaborou, com a secretária Jaqueline, muito obrigada, Jaqueline, a Oficina Cultural Grande Otelo, que é a Bernadette Pacheco, sempre uma nossa parceira, a UGT, o Ricardo Patá, ao Caminho Ter Pegado, e a presença do Marco Gimenez. Você é Gimenez? A nossa família é Gimenez também, acho que a gente é meio parente aí. Então, é um prazer muito grande e a todos os que colaboraram. E nós pedimos que, cada vez mais, se vocês puderem, falem, vivam, sintam, frequentam o teatro, porque é disso que nós precisamos e é disso que vocês também precisam. Então, muito obrigada, muito boa noite, vamos em paz. E amanhã tem mais, hein? Aqui é o espetáculo, todo mundo avise, mande e-mail, entre no Face, enfim, provoquem, para que amanhã a gente tenha também a casa com um bom público como foi hoje. Muito obrigada, um beijo grande para vocês, muito obrigada, boa noite. XR, acho que o primeiro foi o scannerzinho, né, João? João, Os primeiros foram isso, né? O espelhinho, né? Cold scan. Na verdade, não passam de um scanzinho, ou seja, só mexia o espelho. O espelho tinha uma mobilidade bem legal, mas era só o espelho que mexia. Aí os caras criaram o Spot. O Spot, no meu ponto de vista, é um dos mais completos, porque no Spot, além de eu ter toda a movimentação, né, os movimentos, eu tenho as cores, não que o scanner não tivesse, tá? A movimentação, lógico, tem que ficar bem claro, que é diferenciada do scanner. Ele tem pan de panorâmico e tilt
que é de cabeça, né? É o tombo, ou seja, você consegue fazer ele se inclinar totalmente. Alguns pans aí chegam até 270 são os tilts. Você coloca ele de repente, né? Porque uma das características do Mobile Light, posso colocar ele no chão, posso colocar ele com uma vara, contra, entendeu? Mas quanto melhor for a minha distribuição com esse tipo de equipamento, independente de quantos equipamentos eu venho ter, que eu consiga aproveitar o máximo dessa condição de ângulo que ele me oferece. Então eu tenho os movimentos, as cores, e tem uma coisa que eu acho que é fantástica, que são os gobos. Tem uma roda de gobo e esses gobos eles também têm rotação, que são os rotators. O que mais que eu tenho aqui? Você tem o prisma. O prisma, verdade. E o Frost também, né? O Frost, você tem o CTO. Atualmente, agora você tem o CMY. Aqui na parte das cores, né? E aí tem mais o CMY. Ó, o strobo, focus. Então, é que tá. Foco, cuidado na hora de falar foco, porque na maioria das vezes que vocês pegarem, com essa determinação aqui, ó, focus, vai indicar o point tilt. Agora o zoom não. O zoom realmente ele vai mostrar a abertura de ângulo, né, que é bem interessante. E quando o equipamento tiver zoom, esse equipamento necessariamente vai ter que ter eu entendo como edge, ou seja, EDGH, que está intrínseco. O que é esse edge? Na verdade, edge é o extremo. É o produto que eu consigo, vamos supor, eu abri o zoom dele, coloquei ele, vamos supor, tem, seu spot abre, não. Quanto tem de abertura, sabe dizer, de graus? Não. Olha, eu vou falar do Jack, que o Jack ele, que é legal. Não, o Jack é spotzinho, ótimo. Ele vai abrir de BIM no começo a 2 graus. 2 graus. Você sabe o que é isso? E vai terminar em 45 graus como Wash. O Spot faz isso? Você não conhecia. Eu vi ele em ação. E você vai ter o spot dele aí com 25, mais ou menos 25 graus. Não, imagine, senhores, imagine que aqui, olha, eu tenho 90 graus em ângulo. Preciso para fazer a montagem desse equipamento. Essa barra aqui eu vou inclinar ela, tá, gente? Dá licença. O que eu preciso para fazer a ligação desse equipamento aqui, né? X alto, então eu vou inverter ele aqui, o cabozinho aqui para cá. Senhores, preciso ligar eles no dimmer? Preciso ligá-los no dimmer, senhor? Por que não? Senhores, vocês entenderam então por que eu não preciso ligar ele no dimmer? Muito bem, eu vou deixar esse daqui por último. Aqui tem poucos cabos aqui. Esse aqui no chão. Precisar de cabo sinal tem aqui também. Ah, tem também? Na verdade, sabe o que eu ia precisar, se você tiver? Sabe essas tomadas de computador? Você me arrumou uma? Vamos lá, Paulo. Por favor. Tô vendo que vocês não estão com coragem de pôr a mão na massa. É medo. Então vamos fazer o seguinte, todos eles são 220, ok? Então vamos conectar o PowerCom. Isso. Por favor. Mais um. Cada um conecta no seu. Exatamente. Cabo azul. Terminal azul, né? Conexão azul. Você põe e roda aí, roda. Esse aqui, 3. Então, não tem outro padrão, sempre tem outro. Esse aqui é azul, 3 pinos. 3 pinos reto, hein? Esse aqui tá certo. Esse aqui é esse dois. Já tá aqui o adaptador, Paulo? Pega esse aqui, ó. Você micro? Pega esse aqui, eu já tenho aqui, a gente já achou aqui. Só que ele tá ligando tudo na mesma via. Quanto que puxa? Quanto que funciona? Essa lâmpada. 750, né?
Não, isso aqui é 300 watts. Então 300 É 300 watts, isso aqui é 89 watts. Ali, por incrível que pareça, é LED, mas é 200. Nossa, mas esse letão aqui também, senhora, mano. Então, nós estamos aqui em Sorocaba, na segunda Mostra Internacional de Artes, né, Clays Diáconis. E dentro dessa mostra, uma das coisas que a nossa categoria sempre pediu foram cursos, né, de aprimoramento. Então, a nossa companheira Laura Figueiredo, ela então foi a responsável por preparar e produzir o que essa semana todos vocês puderam fazer. A segunda língua como primeira. Então, assim, eu acho muito válido essa oportunidade, espero ter agregado, né, somado alguma coisa. Deixei meu contato aí, a Laura tem meu contato, se precisar, a gente está junto, trabalhando junto com o sindicato, porque se não tiver união, não tem força. Muito obrigada, Pardal. Falou aí. Muito obrigada. Então, agora vamos ouvir a mestra Laura Figueiredo. Então, nós estamos hoje aqui encerrando, né, essa semana de trabalho dessa oficina com uma chave de ouro, né, bastante interessante, né, que foi esse creme de la creme aqui dos equipamentos top de mercado nesse momento. Eu cheguei aqui no começo da semana, com todo mundo, né, me colocando a sua experiência pequenininha. Eu mexi nesse equipamento, apertei aquele botãozinho e tal. Tenho um mês, uma semana, né, apresentei 3 meses de trabalho, conheço um pouquinho. Então, eu acho que nessa semana a gente conseguiu trazer... Eu projetei essa oficina justamente, né, para
pessoas iniciantes na profissão ou com poucos conhecimentos. Então a gente foi tratando, né, de todo esse equipamento, o analógico, da onde começamos lá atrás, os equipamentos básicos do teatro, as funções estéticas desses equipamentos, a maneira de montar, a maneira de atuar dentro de uma peça, de um show com esses equipamentos. E nesse último dia que viemos com esse equipamento que é a tecnologia digital, a tecnologia high-tech que temos hoje, e como aí vocês foram percebendo como ela vai facilitar a nossa vida e como também, de alguma maneira, ela vai mudar os nossos conceitos estéticos, assim, como a gente lida com a construção dos espetáculos e da parte artística, digamos assim, né? Então, porque a gente trabalha sempre como se diz, nessa interface e nesse diálogo entre técnica e estética, técnica e poesia, né? Eu acho que consegui passar bastante durante essa semana a parte também poética e estética dos espetáculos, tentei passar bastante isso para vocês, porque a técnica é essa, ela muda todo dia, né? A parte tecnológica. Entrega la palma no chão. Pesa. Descansar, amor. Aproveite o chão. Lentamente. Vamos a intentar que esa palma empiece a respirar. La vamos a resignificar. Sem forçar, ressignificar, como se a palma estivesse respirando. Y vamos a empezar a sentir que podemos ver con la palma de la mano. Vamos começar a ver através das palmas, como se tivessem dois olhos. Un ojo en cada palma. Um olho em cada mão. Estamos trabajando un sistema de imágenes. Nosotros tenemos que ver la poesía que queremos ejecutar. ¿Sí? Entonces, con estos nuevos ojos que tenemos, Esses novos olhos que vocês têm, vamos a empezar a percibir el espacio. vamos começar a perceber o espaço através das duas mãos com esses olhos. Lentamente começam a mover, nada brusco, não faço nenhum movimento brusco. A mão começa a mover. Es el ojo el que nos lleva. Es esta palma, es este nuevo ojo el que nos lleva. O que leva o movimento são as mãos com esses olhos. Estoy presto a que mis ojos lleven el cuerpo, a que mi palma lleve el cuerpo. Estou preparado para que a palma me leve. Esses olhos. Essa escova já não é mais uma escova. Pueden trabajar en varios planos. ¿Ya? Fíjense bien cómo le encuentran poesía a este objeto. Vocês encontram essa mirada poética do objeto. ¿Por dónde mira este objeto? ¿Cómo mira el mundo este objeto? Como esse objeto vê, mira. Onde estão os olhos do objeto? Onde estão seus olhos? Qual é seu eixo, sua coluna vertebral? Onde é que estão os olhos, o eixo de cada objeto?
Onde é que está a coluna vertebral desse objeto? ¿Cómo se desplaza? Como se movimenta? ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo respira, amigos? ¿Cómo respira esse objeto? O estrangeiro está abrindo uma nova forma de trabalho, que é a integração com o teatro de objetos, e aí que se somou a Daniela. A gente já vinha trabalhando com dança e teatro, mas essa terceira pata, os objetos, abriram uma nova forma de trabalho que a gente está interessada em continuar essa pesquisa nas futuras peças. A Móvel tem já 6 anos, mas para cada projeto também trabalha com outros artistas, músicos, bailarinos, atores. Dibujo em vivo. E também tecnologia, multimédia, projeção. Então, em cada projeto a gente está. E nosso trabalho consiste em pesquisa, fazer peças, dar workshops. E a gente também tem uma escola que se chama FACE, Projeto FACE, e toda essa integração de dar curso, mas fazer peças, levar peças para outros lugares, é o que nós movemos. Isso também é um pouco. E vocês têm algum curso, algum workshop nas férias? Assim? E para lá, sempre tem. Pode entrar em ciamóvel.com. .com.ar de Argentina, não? E aí te vai mostrar os cursos, as atividades. Sempre verão, a gente dá curso de verão. Sempre em fevereiro estamos dando esse tipo de atividades lá em Buenos Aires. A ideia também é seguir com essa estratégia, esse intercâmbio de vir para cá, quem sabe fazer um projeto com vocês, uma criação, isso seria... A gente encontrou, na verdade, um grupo muito precioso. Seria bom seguir em contato com vocês. Todos temos Facebook. Sim. Fábio Pavão, Daniela Fiorentino. Viram aí a metade. E também se a Móvel está no Facebook. Walter também tem esse. Sim, Walter Filho. Está descansando. Eu gostaria de falar um pouquinho, agradecer a presença de todos vocês. Isso é muito importante, a gente percebe, né, que vocês estão realmente envolvidos no exercício disso que a gente chama amor. E isso é muito importante, porque a única coisa que nos move é a vontade de querer fazer. O sindicato, o SATED, ele existe desde 1934. E o nosso trabalho sempre foi esse, de todas as diretorias. O papel de um sindicato é esse, de cuidar da categoria na sua parte do trabalho, mas principalmente criar condições, mecanismos para que a gente possa crescer dentro, né? E saibam que a gente não tem limite para crescer. E quando a representação é todo o estado de São Paulo, quando nós começamos a programar diversas regiões importantes do estado, Sorocaba, nós estamos há 2 anos, já tentamos há 10 anos atrás, não fomos bem compreendidos, aí viemos trabalhando, e finalmente nós. Então aqui a coordenação é do Mário Pérsico, né, e os ajudantes é o Renato Gomes e o Leandro Pfeiffer. Nós estamos lá no centro, perto da catedral. Não sei se todos vocês, eu gostaria muito, eu faço convite para que fiquem associados ao sindicato. Quando nós pensamos em realizar aquilo, nós em março estávamos pensando em fazer um projeto que pudesse atender, né, a categoria local. Então pensamos
fizemos com sucesso no ano passado, mais uma medida menor, e aqui na Usina Cultural. E por que não vamos repetir, né, a dose? E pensamos em repetir, né? Aí eu já tinha um compromisso, porque estas pessoas maravilhosas, amigas, além de excelentes artistas, criadores, nós sempre estivemos no contato para fazer algo sempre, né? E aí eu pensei, vamos estender então este festival em comemoração aos atores, aos artistas, né, em geral. E aí eu vou convidar nossos amigos da Companhia Móvel, a Cia Móvel, para que venham aqui, né, também se apresentar e fazer o workshop. E além do mais, a gente também tinha contato com o pessoal do grupo colombiano, que ano passado eu tinha conversado com eles, com a Bujanra, com o pessoal que vai estrear amanhã, que nem todo ladrão vem para roubar, e fora os grupos aqui de Sorocaba e região. Teatro brasileiro. Certamente ele tem o repertório mais ilustre e a vida mais discreta e reservada. Nasci em 14 de novembro de 1923, em Pirassununga. Meu nome é Cleide Becker Iacones, filha de Dona Alzira e irmã de Cacilda e Dirce. Sou por um acidente de percurso uma atriz. Sei que tenho talento, mas vocação nunca tive. Queria mesmo era ser médico ou veterinário. Nunca soube que era teatro, nunca fui de declamar, recitar, nem batatinha quando nasce, nem isso. Nada em mim apontava que um dia eu pudesse ser atriz. Talvez uma coisa. Minha mãe dizia que quando criança eu falava sozinha. Talvez esse fosse um indício. Talvez eu não falasse sozinha, e sim criasse personagens. Não sei. Eu sou uma atriz de muita sorte, meu Deus, eu não sabia o que era teatro. E eu fiz um repertório fantástico. Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Guarnieri, Ariano Suassuna, Tennessee Williams, Goldoni, Pirandello, Sartre, Arthur Miller, Garcia Lorca, Sófocles, Eurípides, tantos outros grandes autores. Minha infância foi o período mais feliz. Passei fome, roubei para sobreviver, mas nada disso nos massacrou. Ao contrário, cada dor é um elemento a mais para nos dar alegria e luta. Foi extraordinária, maravilhosa minha infância. Fome. Vivíamos uma miséria total e absoluta. Mamãe comprava um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de batatas. Mas isso me deu um desapego das coisas materiais. Até hoje eu rio quando escuto a palavra grife. Aquela revista Caras, eu não sei nada disso. Daqui a 10 anos vai faltar água e ficam falando de grife. Engraçado, né? Não sei o que é solidão. Nunca me senti só. Acho fantástico ficar comigo mesma, com minhas milhões de dúvidas e preocupações. Sou uma mulher muito barata. Não sei por que ninguém casa comigo. Meu passatempo preferido é subir em árvores para comer fruta no pé e dirigir meu carro entre Rio e São Paulo. Adoro teatro, estudar um texto, descobrir as possibilidades da palavra, o poder de uma vírgula. O que eu não gosto mesmo é do que vem junto com o teatro. A festa, a badalação, nada disso me interessa. Mais de 6 pessoas para mim já é multidão. Eles, governo, não cuidam da educação. A ignorância gera humildade e nada melhor para o poderoso que ter um povo inculto e humilde. Atriz à frente de seu tempo, mulher à frente de seu tempo, avessa à fama e à vulgaridade do lugar comum, ao dizer, não sou nem quero ser estrela, sou uma operária do teatro, Cleide propõe uma nova forma de se colocar como atriz e como mulher, dignificando o nosso ofício. Por isso, temos nela a figura símbolo de uma nova e moderna forma de interpretar e de se apresentar, em que sobressai a ética de seu olhar sobre nossa profissão. A escolha de Cleide Iacones para nomear este evento deve-se à sua imensa contribuição e importância no cenário teatral. Boa noite. Estão escutando? Tá saindo? Alô. Eu sou a única que não sou artista aqui, eu sou jornalista, vou fazer o papel de mediadora desse debate. A ideia que a gente estava conversando agora mesmo é mais um bate-papo e eu fiz algumas perguntas aqui para
os 4, mas é legal principalmente que vocês perguntem para eles coisas que tenham relação com a produção cultural da cidade de Sorocaba, né? Quando a Merlin nos procurou, ela falou principalmente para a gente debater aqui, porque a gente tem 4 histórias distintas na arte de Sorocaba, e a Ismênia na área da dança, o João na música, a Ângela no teatro, o Mário no teatro. E também, assim, aproximações e distanciamentos diferentes em relação à cidade. O João e o Mário produziram, tem a raiz bem fincada em Sorocaba, produzem por aqui há muitos anos. A Ismênia voltou para cá, mas ficou 20 anos no Balé Estágio, então, quer dizer, ela teve um distanciamento por um tempo de Sorocaba. E a Ângela foi estudar em São Paulo, por lá ficou, mas sempre está por aqui. Mas a produção dela é mais em São Paulo, na capital mesmo. Então, a nossa ideia é conversar sobre isso, mas claro que vocês perguntem e que também eles, entre eles, se perguntem e a gente faça um bate-papo descontraído. Então, acho que eu passo a bola para vocês para falar sobre essa questão aí de distanciamento, de aproximação com Sorocaba, de produção. Estava envolvida com essa questão, obviamente, né? Desse ir, não vir, sair, não sair. E aí fiquei pensando, né? O que eu gostaria de falar sobre um texto, afinal de contas eu sou atriz, então eu só posso viver através dos textos, né? Sem eles, viu, autores? A gente não existe, né? E aí eu pensei no Beckett, que é o fim de jogo. Já começa por aí. Ou fim de partida. A gente pode escolher a tradução, né? Eu gosto muito de fim de partida. Mas, enfim. Então, eu vou ler. Desta vez, eu sei para onde estou indo. Não é mais a antiga noite, a noite recente. Agora é um jogo que eu vou jogar. Nunca soube jogar até agora. Bem que queria, mas era impossível. Acendia todas as luzes, olhava bem em volta, começava a brincar com o que via. Brincar é o que as pessoas e as coisas mais adoram fazer. Certos animais também. De agora em diante vai ser diferente. De agora em diante só vou brincar. Não, eu não devo começar com um exagero, mas vou brincar boa parte do tempo. De agora em diante, a maior parte do tempo, se eu puder. Talvez eu não consiga melhores resultados que antes. Quem sabe, como antes, vou me sentir abandonado, no escuro, sem ter com quem brincar. Então eu vou brincar comigo mesmo. Ter sido capaz de conceber um plano desses é encorajador. E é isso. Mas podemos discorrer sobre o tema. Acho que sair talvez tenha esse significado, né? O partir, o fim do jogo, ou o começo de um outro jogo. E esse sair, quer dizer, sair em busca, não exatamente do outro ou de outra coisa, que te falte no lugar, num determinado lugar, ou no lugar do princípio, vamos dizer assim, naquele lugar da potência, né, que é onde você se coloca do início, onde as suas patentes, vamos dizer assim, foram construídas, né, e que se desenvolverão ou não. Mas sair tem o significado da busca do desenvolver-se. E não quer dizer que desenvolver-se necessariamente você precisa sair. Não, isso não está nesse jogo. Mas depende se você se coloca na condição de jogar com a vida a partir do sair. Não sei se dá para entender o que eu estou dizendo. Mas eu acho que é o que foi para mim, assim, na medida que senti que precisava sair. E tem uma coisa que também acho que é interessante,
no estudo do Nietzsche, no estudo assim falava Zaratustra do Nietzsche, né? Sem pedantismo não, mas é só para... Ele dizia uma coisa que é muito interessante, né? Que sair, quer dizer, tem sempre contido em si o eterno retorno. Sair está contido a condição da volta para casa. A casa é aquela coisa que nós construímos internamente, o nosso conceito de casa interno, pessoal, né? Da nossa própria transformação. Então, sair também tem a ver com criar esta casa nossa, que independe de pai, mãe, de família, de etc, etc e tal. É a nossa... É a própria... O significado do caminho do herói, né? Como é que a gente faz essa caminhada na vida, né? Então, acho que é bonito falar disso. Não sei se vocês se interessam, mas eu gosto. E passo a palavra aqui, que já cansei. Mário, se ouve, porque você ficou, e muitos até dos seus discípulos, assim, de pessoas que se formaram através da sua companhia, etc., foram para fora. E sempre, eu como jornalista, quando entrevisto o Robson Catalunha, Tato Consorte, etc., eles sempre falam do Mário e dessa pessoa que continua aqui. E eu acho que também tem essa coisa de continuar formando aqui pessoas que possam ir para fora ou mesmo ficar. E eu queria, se para você ficou claro o momento, eu vou ficar em Sorocaba, ou isso nunca foi claro, ou isso nunca foi um conflito, e como você lida com essas pessoas que foram e que continuam ainda tendo como referência teatral, artística, o Mário Pérsico aqui em Sorocaba. Acho que durante muito tempo eu fui tecendo várias teorias sobre isso. Claro que eu tinha o desejo de sair também. E durante muito tempo eu mantinha para mim mesmo que a justificativa era que, como eu era filho único, tinha pai e mãe que dependiam, e dependiam inclusive financeiramente, e eu precisava e não tinha quem... Enfim, eu tinha para mim, isso me satisfazia, mas eu não falava também para os outros, porque eu achava que era nobre também eu não ficar contando que eu tinha esse fardo e eu ia tirar a nobreza se eu falasse. Então eu não falava nada e falava, não, eu vou ficar por aqui, pronto. Mas daí, com o tempo, eu fui descobrindo que não, que eu acho que era medo mesmo. Eu não fui porque eu não tive coragem de ir, né? Se eu tive... Tanta gente também estava na mesma condição, também era filho único e saiu e foi embora. Eu acho que eu tive medo e resolvi construir daí uma carreira por aqui mesmo, que eu me sentia mais seguro. Acho que é isso. Eu acho que toda a nobreza que eu construí pelo fato de ficar aqui não existe. Eu fui medo mesmo. E aí, eu construí uma carreira por aqui. E a coisa foi dando certo, né? E muito por acaso também. Eu trabalhava num banco, trabalhei durante 10 anos num banco, eu era bancário, né? Eles me toleravam porque eu não era rebelde, eu fazia o que tinha que fazer, não tinha aspiração de ser um gerente, então eu não saía daquilo. Mas aquilo que eu tinha que fazer, eu fazia certinho, né? Porque eu também dependia daquele salário, sabia que eu nunca ia sair daquilo, mas então, né? E para surpresa também fui eu que pedi a conta. Então eu ficava lá e tal, fazia teatro no final de semana e a coisa ia indo e tal. Aí um dia, um dos atores do meu grupo falou assim, por que você não faz um teatro de resultados, né? Não perguntei o que era, mas o que acha, bom, todo teatro dá um resultado, né? E ele insistia naquela história, teatro de resultados. Até que um dia eu perguntei para ele, mas o que quer dizer isso, teatro de resultado? Ele falou, teatro que dê dinheiro, que a gente sobrevive e tal. Ah, é isso, né? Então vamos tentar fazer alguma coisa aqui mesmo, né, em Sorocaba, porque já que eu não quero sair daqui, eu não consigo sair daqui, vamos tentar fazer isso, dar resultados aqui. E aí, começou a dar resultado. Não fiquei rico, consegui sobreviver, saí do banco, enfim, os primeiros 10 anos foi uma luta, assim, pagando aluguel, e aí, chegava no final do ano, ficava 2, 3 meses com o aluguel atrasado. E aí eu era simpático, bonzinho, o proprietário tolerava, porque sabia que em fevereiro ou março eu pagava tudo, né? E aí a coisa foi ficando, foi indo e foi tomando corpo, meio sem muita direção minha na coisa, e foi acontecendo. E acho que hoje muita gente também sobrevive
fazendo arte, não só teatro, aqui na cidade. Foi se criando um mercado. Eu acho que a cidade tem potencial também, ela é grande, cabe todos nós trabalhando e sobrevivendo disso. Eu sempre ouvi falar, Sorocaba foi era, já antes, muito antes de fazer teatro, muito forte, tinha um teatro amador forte, o pessoal falava do Júlio César, uma peça do Shakespeare, que foi super famosa, passou até na TV Tupi, aquele programa Cidade contra Cidade do Silvio Santos, aí a cidade ganhou uma ambulância, Então teve um teatro amador muito forte, representativo. Então por que não ter um teatro profissional também forte, representativo aqui, não é? Aí, já que todo mundo foi embora, a Ângela foi embora, eu fiquei... Não, vamos construir um teatro aqui e tentar também sobreviver disso, porque afinal de contas, não é que a gente está mercantilizando a arte, a gente está só vivendo disso, né? Trabalhando com o que a gente sabe fazer. Eu vi que depois de 10 anos eu não ia ser um bancário, não ia ser um gerente, não ia ser nada. A única coisa que eu sei fazer é isso. Me formei em Direito por formar também, porque eu nunca exerci, mas para dar uma satisfação para a família, enfim. Mas como era eu que pagava, ninguém podia falar nada. E foi isso. E por isso eu fiquei aqui, né? Não tive a coragem. Mas a coisa da coragem é o seguinte, o mesmo medo de ir, o mesmo medo de ficar é o de ir, meu filho. É terrível. Sabe que isso aí que o Mário está falando, no final das contas, o fato dele ter ficado também ajudou muito, eu digo, na minha formação, porque inicialmente eu comecei com teatro, apesar de ter começado a estudar música com 10 anos, quando eu estava mais ou menos com 15 anos, assim, eu já tinha... Eu não sabia se era exatamente isso que eu queria seguir, se eu queria tocar piano e tal. Mas quando a gente fala de uma situação onde o teatro amador era muito forte na cidade, quer dizer, eu não sou muito mais novo do que vocês. Não sou, eu estou sendo gentil então, que seja. Mas a questão é o seguinte, que na época que eu comecei a fazer teatro, o teatro amador realmente era muito forte e a gente tinha profissionais independente. Veja só, a gente está falando do teatro amador, mas com pessoas, com profissionais com uma qualidade excepcional, onde eu aprendi muito. Então eu não tinha necessidade de buscar isso em outros lugares, né? São Paulo, assim, a princípio com 15 anos de idade, para mim não fazia sentido. Eu ia até a capital, então eu tinha profissionais com gabarito aqui para eu poder estudar. Quer dizer, foi exatamente na Oficina das Artes, entendeu? Com a Ananaia, junto com o Fernando Lomardo. Quer dizer, que eu conheci, entendeu, vários diretores através de um curso chamado Fábrica de Atores, onde o Mário ministrava, entendeu, o curso lá, a Ismênia, entendeu, tá? A gente se conheceu também lá, onde eu conheci o Mantovani, onde eu conheci o Ari, que também fazia teatro, enfim. Aí, depois de um tempo, quer dizer, que eu estava já com esse plano de formação para o teatro, eu fui pai muito cedo, então isso fez também com que eu desviasse um pouco o caminho, né? Não que isso tivesse influenciado no fato de eu parar, entendeu, de fazer teatro, mas eu acho que a música ela começou a falar um pouco mais alto para mim, e eu nunca quis desassociar a ideia, entendeu, do teatro, entendeu, com a música, porque eu sempre achei que são coisas que sempre andaram juntas, assim, principalmente na minha formação, aonde depois mais para frente, trabalhando com outras pessoas, com o Fernando Kuder, que é um diretor lá de Piracicaba, foi onde eu descobri essa questão do teatro musical, né? Então, eu comecei a ver que eu estava amparado aqui na cidade, não existia necessidade de sair para fora. Depois eu fui para Tatuí, no conservatório que era próximo, entendeu, de Sorocaba, quer dizer, um conservatório com um nome e com uma importância muito grande na cena musical, que estava próximo daqui de Sorocaba. E então essas coisas você não planeja, quer dizer, óbvio que depois de um tempo que você sente que você está se profissionalizando, o mercado ele começa a exigir com que você visualize a coisa mais para fora. Não que Sorocaba não ofereça esse mercado, mas com certeza em questões de dimensão, a capital ou outras cidades, entendeu, que tem a área, entendeu, em expansão, ela vai ser muito mais atraente, né? Mas depois você acaba viajando bastante. Eu participei de muitos festivais, entendeu? Fui para vários lugares e comecei a ver
que os mesmos problemas existem nos outros lugares, né? E no meu caso, entendeu, como músico, é uma atividade muito individualista. Veja só, você estava falando, no caso do teatro, você depende muito de um grupo, de uma... E no meu caso, assim, a música, ela é uma atividade muito pessoal entre você e um instrumento que não é uma pessoa que vai conversar com você. Exatamente. Então aí você se fecha, entendeu, dentro daquele universo. E a sua forma de divulgação também não depende da sua figura. Porque a gente produz música, então é um processo de arte de eco, entendeu? Que vai... Então, hoje eu posso muito bem produzir em casa e eu não tenho necessidade de ir até o Japão. Eu posso simplesmente mandar pela internet o meu personagem, a minha figura. Então, isso... Claro, aí as pessoas elas podem olhar o que você está produzindo, aí surgiu o convite e você sair. Mas é muito mais confortável, eu acho, em questão assim, na própria questão financeira, é muito mais prático eu morar em Sorocaba, que é uma cidade que está próxima de São Paulo, em 50 minutos eu chego em São Paulo, do que morar necessariamente em São Paulo. Porque eu acho que a vida em São Paulo realmente é muito mais dura. Eu vejo o exemplo de muitos amigos, entendeu, que foram, e eu posso falar que pelo menos 90% deseja voltar. Né? Assim, isso não é o ruim, mas todos pensam, aqui realmente é muito difícil. Então, isso não é um exercício da prática se é um medo, se é um receio, se vai dar certo, entendeu? Será que se agora, entendeu, eu vou para São Paulo vai dar certo? Eu já entendo que aquilo que eu produzo já está funcionando. Então, já está funcionando porque eu não dependo exatamente do corpo físico, nesse sentido. Então, eu fui acabando ficando em Sorocaba, muito mais por esses motivos, né? E Sorocaba é uma cidade que veio, assim, praticamente a partir de 95, 96, que foi quando eu comecei a entrar em contato com o teatro e com a música, é que eu comecei a perceber que a cidade realmente ela teve uma evolução muito grande. Eu posso dizer assim, da minha área de mercado, ela se ampliou muito mais no horizonte. Eu sinto, talvez o Mário ali depois possa falar, talvez até você consiga ter um ponto de vista muito mais específico sobre isso, mas eu acho que a área do teatro ela caiu muito do tempo em que eu estava fazendo teatro. Eu não sei se é porque também talvez eu não esteja mais envolvido dentro da área do teatro e acabo percebendo, mas eu acho que assim, restringiu muito, porque a gente tinha muito mais, um número muito maior de grupos de teatro, existia muito mais atividade de teatro acontecendo na cidade, os teatros, existia uma facilidade maior de se apresentar também nos teatros. Então, isso também é uma coisa que é interessante a gente conversar sobre essas dificuldades, né? E vejo, até comentei com você, é uma vitória você abrir uma escola de teatro aqui na cidade, de extrema importância, num momento em que realmente a cidade estava carente disso. Então, veja só, a cidade está carente, você abre, você está aqui, você abre, você dá continuidade para muitas coisas, né? Então, é importante também, se todo mundo decidir ir embora, aí a gente não vai ter absolutamente nada aqui na cidade, né? Então a gente tem que ver também que a gente tem uma importância nesse sentido, de manter essas coisas ativas aqui. Agora, a Ismênia vai falar um pouquinho também, que tem muito para falar, né, a respeito da dança, você que está há tantos anos envolvida com isso. Eu tive uma sorte do caramba, porque eu tive uma professora de dança, Janice, que foi a primeira professora de Sorocaba, e ela teve aula com os expoentes da dança russa. Ela teve aula com a Maria Dushnis e com a Maria Oleneva. Uma era o máximo no balé moderno, e outra o máximo no balé clássico. Então, eu tive uma formação misturada das duas coisas que eu não sabia que era misturada. Fiquei sabendo depois de muito tempo. E que foi ótimo. Eu e toda uma geração, como a Doris, não sei se vocês conhecem, Mônica Minelli, esse pessoal todo, né? A gente teve uma formação diferenciada de outras academias, de outros lugares. Só tinha a academia da Janice em Sorocaba.
Isso foi importantíssimo. E eu me apaixonei pelo balé clássico, na época, quando o Denilton surgiu na vida da Janice. E aí, eu e o Denilton te brigava. Porque eu queria balé clássico, o Denilton não, né? Mas era ele que estava casado com a Janice. E aí, acabou com o balé clássico na academia. E por isso que eu fui embora. Mas assim, nunca programei nada. Às vezes eu fico jogando aqueles... Eu comecei a aprender a jogar aqueles negócios. Meu netinho tem 4 anos e joga aqueles negocinhos de game, não sei o quê. Eu comecei a jogar e eu percebi que ele consegue melhor do que eu, porque ele planeja estratégias. Eu nunca planejei nenhuma estratégia, nunca na minha vida, eu sempre fui. Então, chegou a hora de ir, eu tinha que aprender mais coisas, não tinha mais aqui, né? Então eu fui para estudar, mas nunca para fazer alguma coisa e não voltar. Sempre quis voltar, inclusive porque sendo filha do seu Rogic, né? Que era historiador e apaixonadíssimo pela cidade. Para ele, Sorocaba era o centro do universo. Então, sempre foi, né? Todos os caminhos levam a Sorocaba. Eu nasci dele, né? Então, eu ouvi isso a vida inteira. Eu sempre quis voltar para cá. Então, eu fui seguindo o caminho, balé estágio, um monte de coisa, mas achando que sempre que eu ia voltar para cá, sim, né? Como de fato voltei junto com ele depois de muitos anos, já com filho, diplomas, meus 2 filhos, né? Meus filhinhos vieram para cá. E chegando aqui, como também lá em São Paulo eu tive uma sorte danada de, inclusive foi a Janice que me apresentou para o balé estágio, e o balé estágio sempre cultivou a história do Brasil, as coisas nossas, e dizia assim, nas palestras que a Marika fazia pelo Brasil inteiro, ela falava, vocês têm aqui muita coisa que vocês podem explorar, não precisa ficar copiando de outros lugares, usa o que vocês têm aqui. E ela dizia isso em cada lugar, em cada cidade, em cada lugarzinho que a gente ia. Eu falei, então tá na hora de eu ir para minha cidade fazer alguma coisa, né? Aí, Malicuia, filho e pai, voltei para Sorocaba, né? E aqui a gente montou um monte de coisa, montei um grupo, daí, que durou 9 anos, né? O grupo Terra Rasgada, que começou aqui dentro da Grande Otelo, né? Terra Rasgada. E desse grupo saiu um monte de gente que foi embora, né? Que tá dançando agora Brasil afora. E eu não sei onde que eu estava mesmo. Eu nunca fiz esse planejamento assim, eu vou embora, eu vou ficar, não, eu sempre fui indo, a vida foi me levando, estava na hora de voltar, voltei, aí eu falei, aqui que eu vou ficar, fiz o meu trabalho, fiz academia, aí não deu certo algumas coisas, mudei de ramo, fui chamada para Salto, e aí conheci o meu marido, agora, né, quando eu tinha 50 anos, conheci ele, e aí mudei de Sorocaba para lá. Falei, eu não acredito, como que eu posso ter saído de Sorocaba? Tá, aí fui morar lá, mas continuo ativa aqui, tô dando aulas aqui e tudo mais, né? Mas eu sinto falta da dança contemporânea em Sorocaba. Eu acho que não tem mais só a Andréia, né? A Andréia e a Janice estão fazendo, mas o grupo de dança contemporânea, eu acho que o último foi o que eu fiz, né? O Terra Rasgada, você sabe de mais algum? Não tem, né? Sorocaba, na área de dança, ele está mais focado em academias. Não é ruim isso, porque é na academia que vai formar, né, os futuros bailarinos. Mas faz falta os grupos independentes, como grupos de teatro também. Eu não vejo mais aqui. Tem bailarinos, saíram bailarinos que também foram embora de Sorocaba. O John, né, que estava no estágio, a Evelyn está em Sorocaba, a Cibele, que foi para Curitiba, e os meninos foram para São Paulo. Oi? Não sei, tá, tchau. Acho que era legal a gente pegar carona nessa coisa que acho que o João e a Ismênia tocaram, de que eles pelo menos sentem alguma carência em relação, por exemplo, eu sou uma jovem de 14 anos e quero começar na dança contemporânea ou na música ou no teatro. O que eu procuro, como eu procuro, as coisas estão melhores do que quando vocês começaram, estão piores, em quais aspectos, eu acho que seria legal. Quer dizer, alguém que está com anseio da vida artística, o que procurar em Sorocaba? Quais os núcleos, onde se iniciar? Queria que vocês falassem, está melhor, está pior, já teve um momento melhor? É muito difícil responder isso. Eu, quando comecei a fazer teatro, sei lá, nos idos de 76, mais ou menos, aqui em Sorocaba, eu nem imaginava que isso pudesse ser uma profissão. Nem me passava pela cabeça a possibilidade, né, viver disso aí, imagina, de teatro. E
aqui quase, bom, não tinha nada, né? Você imagina. Tinha, claro, assim, as pessoas que estavam aqui é que faziam coisas. O Gil, que tinha um grupo, o Roberto Gil, o Gil de Mello, estávamos em plena ditadura militar, nos movimento áureo da ditadura, 75, imagino. Era só gente presa, amigos fugidos, etc. e tal. E mais do que 2 pessoas na rua era comício. Tinha alguém do DOPS atrás de você, já era, né? A gente sem censura, essas coisas todas. Ia montar uma peça, vinham os caras da Federal, sentava ali 2 mulheres, geralmente um homem, para ver o que você estava fazendo. Aí você tinha que fazer de conta, mentir, sei lá. Riscava o texto para inventar. Eles iam embora, cortavam o texto todo, diziam isso que não pode, não pode, não pode. Isso quando a gente fazia teatro amador, imagina. Então, o nosso oásis naquela época, que eu me lembro, como eu comecei, era o gabinete de leitura. Felizmente, acho que nunca poderia sair o gabinete dali. Não sei como é que está hoje, mas continua, né? O gabinete com aquele monte de senhorzinho, e eles não entendiam muito a nossa presença ali. Porque era a única saída que a gente tinha em Sorocaba. O resto era a morte. A morte cultural, não havia nada. Então, com esses grupos, a gente conseguia fazer alguma coisa. E eu me lembro que, não sei por que cargas d'água, teve um curso, uma vez que acho que a Elvira Gentil que veio fazer, mas antes do Romeu e Julieta. Foi lá na Faculdade de Filosofia, que era filosofia antes. Hoje já nem existe mais esse nome. É o que Dom Aguirre agora, né? Não é isso, Zé? Uniso. Então, e aí a Elvira trouxe um curso, acho que veio ela dar uma oficina, que esse nome também nem sabia que existia. Não sei se você lembra, se você fez isso. Não. Não? Enfim. E quando eu fiz aquela oficina, eu falei, que isso? Teatro, que coisa maluca e tal. Depois fiz uma peça chamada no gabinete para fazer. Isso já no teatro amador, né? Mas antes disso, eu tinha uma militância política em Sorocaba e eu queria fazer teatro para operária, aquela coisa toda, né? Aquele sonho maluco de achar que a gente tinha... o palco é minha fronteira, minha palavra é meu fuzil, né? A gente achava que ia fazer uma revolução, acreditava. Gente, eu não passava nem esmalte na unha, tá certo que eu não passo até hoje. Porque eu acreditava na revolução. Eu não comprava sofá para minha casa porque eu acreditava na revolução. É sério que Coca-Cola não tomo até hoje. É sério, eu não tomo Coca-Cola. É água suja do imperialismo. Eu não tomo. Então, mas como é que eu vou tirar isso de mim? É isso que, entende? A criação da casa. Então, eu sou anti-americana, por exemplo, até hoje sou. Mesmo com Obama lá, não quero nem saber. Eu odeio a política americana com relação aos povos da América Latina. E qualquer povo pobre e feio. Odeio aqueles caras. Porque é isso que eles fazem, né? Destroem uma cultura, destroem tudo. Mas eu não vim aqui para falar deles. E naquele momento, a gente tinha isso na cabeça. Que bom, né? Pelo menos não fui uma inútil, no sentido do pensar. Mas ter isso na cabeça significava ter uma postura também na vida. Então, eu queria fazer teatro e comecei com o Mantovani, na escadaria, lá da faculdade da Uniso. Eu fui entrar para o teatro amador através também o Mantovani, no gabinete de leitura. E aí eu montei com o grupo Maré, que é do Celso, o Marvadão aí o Celso está aí do jornal, não tá? Então, e ele dirigiu uma peça que eu fiz, foi minha primeira peça no teatro amador, que foi o Entre Quatro Paredes.
já de cara fazer um negócio desse. Eu falo que isso é a ignorância dos que não... Como é que é? Não, é o orgulho da ignorância, porque não é possível começar com uma coisa dessas. Porque é um texto do Sartre, imagina, do filósofo existencialista, uma dificuldade para entender aquele troço. Nem se a gente estudasse 100 anos ia conseguir entender. Mas, enfim, fizemos a tal da peça. E deu prêmio, festival, nananana. Ótimo, foi lindo, maravilhoso, uma grande experiência, entende? Depois disso, tivemos o evento do Maia, Teatro Livre, que aí conheci o Hilário Fioravante, e eu, o Mantovani, todo mundo. O Hilário tinha uma certa grana, e ele tinha uma certa casa, e ele tinha umas certas cadeiras, e aí nós fizemos um certo teatro nessa ali, que foi o Maia Teatro Livre, que era um teatrinho de bolsos, metade dessa sala, assim, e que era na Capitão Grandino, onde foi o estúdio depois da Janice, esse novo. Acho que ela está ainda lá, não? Não. Existe? Flamengo, espaço da... Até uma estava lá. É? E olha, então que bom que ficou um lugar de música, de dança, muito bom. Que é astral, é. E imagine, olha a loucura de montar um teatro naquela época em São Paulo, porque ninguém queria saber de teatro. Como hoje, tem, né? Ninguém quer saber de teatro. Então, eu falava assim, meu Deus, que loucura. E montamos um teatro, assim. E tinha gente, veio, olha, Jorge Maltner veio cantar lá, fizemos grandes eventos. Mas no auge da ditadura também. E chamávamos o povo da saúde, da anistia, todo mundo para ir lá, claro, né? Obviamente. Então ali virou um espaço também meio perigoso para a cidade, sabe? Que era a esquerda se reunindo ali. Eu lembro que eles a Light na época, não era Light, não era? Não tem nada desse em São Paulo. A Light apagava a luz do teatro, gente. Imaginem isso. Que loucura, para não ter evento lá dentro. E quando justamente a gente estava numa reunião da anistia, nunca vou me esquecer. Então a gente tinha esse tipo de prejuízo na nossa vida, entendeu? O Estado interferindo, sempre. Aí a pergunta era qual mesmo? E a Ismênia? O jovem artista que começa a procurar esse local. Quer dizer, pelo que você descreveu aí... Eu acho que começa com sentido. Eu vou voltar na questão do sentido. É o sentido. Hoje, a molecada quer fazer teatro para trabalhar na Globo. Ponto. Nem na Record, hein? A Record, não. É a Globo. Essa que é a perspectiva. Então, sinto muito, queridos. Muito mesmo. Aquilo ali é uma panela só para os escolhidos, entende? Esse é o fato. Não é? É só para os escolhidos e olha lá, etc e tal. Então, não dá para pensar que todo mundo cabe lá dentro. Não cabe. Simples assim. Né? E acho que o sentido de fazer o teatro é que está se perdendo. E o sentido de ir para dentro do teatro para ver um espetáculo também já se perdeu, na minha opinião. Eu estou um pouco amarga com isso, no sentido de que não há uma política de formação de plateia, de público no país, de um modo geral. Não tem. Entende? E isso eu acho que é uma tragédia, porque você pode pensar assim, tá, eu vou criar mão de obra para quê? Né? Você vai trabalhar para quem? Você não vai ter para quem trabalhar. Vai. Eu vim desenvolvendo o projeto escola, levando teatro para a escola, incentivando os pequenos, do Fundamental 1, 2 e médio. Acho que é uma saída que poderia ser para a música, para a dança, né, o meio de você estar indo buscar, porque é só o filhinho de papai que tem o teatro no colégio particular, ou a escola municipal, às vezes sai algum projeto da prefeitura que vai apresentar e não tem uma qualidade de espetáculo, entendeu? E se todo mundo ficar esperando da cultura ou do Estado, não vai acontecer nada nunca. Eu acho que nós que temos aí na arte, na dança, na música,
né, poder fazer algo para poder ter um incentivo, porque senão você não vai buscar nada, você está esperando o governo. Sem dúvida. Eu acho que a formação ela é importante, é fundamental. Eu trabalhei anos, séculos com essa história de formação. Eu trabalhei como orientadora na questão da iniciação artística, muitos projetos, assim, nas mais distantes periferias de São Paulo. Não estou falando de periferia de Sorocaba, não, é de São Paulo. É uma coisa longínqua. 2h30, 3 horas da minha casa, ir de volta, para vocês terem ideia de onde eu já trabalhei. Então, isso não foi um dia, isso eu dediquei a minha vida a fazer isso, estando em Sorocaba, em São Paulo. Estando em São Paulo. Então, acho que essa formação ela é fundamental, ela precisa existir. O problema no Estado, do Estado brasileiro, ele independe do governo. Não estou falando desse ou daquele governo. Nesse país não se tem continuidade. E a cultura sem continuidade não dá pé, não dá cultura. Você não cria caldo cultural, entende? Então, um faz uma coisa, tu vai, pum, interrompe. Outro faz outra coisa, tu vai lá e, tum, interrompe. Ah, porque era daquele. A gente parece vizinho, fofoqueiro. Sabe, se relacionando, não, você que fez, não quero. O que é isso? Né? Como se cultura ou educação ou a saúde podem estar nesse patamar de um vai, constrói, outro vai, destrói. Não é possível. Então, é complicado. Eu acho que nisso a gente é muito medieval, sabe? Mas acho que formação é muito importante, é fundamental, não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho clareza. Mas eu acho que o cara precisa assistir, ver, começar a entender. O teatro não é... Ele tem regras. Sabe, tem regras para dentro e ele tem regras para fora. Hoje em dia, as regras para fora quase já não existem mais. Olha, em São Paulo, em qualquer lugar, o cara atende telefone, fala no tal dos aparelhos. Então, acabou a regra, sabe? De lá para cá. O cara levanta, sai no meio do espetáculo, passa na frente, assim. Em muitos casos, conversa. Então, há que se refazer essas regras, de algum modo. E isso é uma regra de cultura, não é de outra coisa. Entende? É difícil, acho difícil. Voltando àquilo que eu tinha falado, né? Você agora, entendeu? Abrindo a escola, você vai ter uma visão do perfil daquilo que o público está buscando, né? Você vai saber agora, sempre trabalhou, entendeu, na parte de educação, nessa parte de formação, entendeu, para teatro. Então é interessante talvez falar para o público o que é que aquela pessoa que está procurando o teatro, né? Qual é o caminho, né? Que você até comentou, né? As pessoas hoje elas têm um certo desvio e um certo deslumbre, né? De que o teatro ele está associado, entendeu, com a televisão necessariamente, e é uma coisa que a princípio, sei lá, quando eu comecei nem se cogitava isso, entendeu? Porque o teatro às vezes ele tinha muito mais importância do que qualquer outra coisa nesse sentido, né? Então, de repente é legal comentar a respeito disso, do que se busca, né? Porque eu tive muita sorte de fazer teatro e ter um pouco dessa experiência com pessoas que o interesse não era só na formação da questão do teatro, mas era uma formação do intelecto, uma informação da cultura, né? O tempo todo era discutido várias questões que não estava relacionado, entendeu, com vaidade, com ego, absolutamente nada. O teatro ele tinha a função de autoconhecimento e de conhecimento, né? Que sempre, na verdade, eu acho que é essa a origem e a importância do teatro, né? É essa questão do autoconhecimento, né? Então, de repente, é legal você agora, entendeu, com a escola e que sempre trabalhou com essa parte de formação, falar um pouco a respeito disso. Você também falou antes da coisa de como o teatro era, você sentia o movimento mais forte, né? Eu também comecei a fazer em 76, no ano que a Ângela estava fazendo Entre Quatro Paredes, e também frequentava o gabinete de leitura, e aí os nossos amigos todos eram de esquerda, e aí isso obriga você a ter também uma formação, né?
Que até então eu não sabia que a gente vivia numa ditadura, né? Como muita gente não sabia, né? Tinha a Copa do Mundo, tudo mais, e estava tudo bem, né? O milagre econômico, tudo, né? E tinha gente sendo torturada, presa no Brasil. Isso nunca, né? Nunca. Fui descobrir quando comecei a fazer teatro e conviver com as pessoas do gabinete. E aí você começa a se entusiasmar, e aí começa a ler tudo, e aí vai ler Marx, algumas coisas até muito chatas, mas você lê tudo e com o maior prazer. E aí também fui fazer teatro na periferia, né? Com ideais de... É aquela trajetória. Fazer um teatro político, né? Tentar mudar o mundo e tal. E bom, e aí até hoje para mim o que importa mais é o que uma peça, o que eu vou fazer aquilo por quê? O que eu quero dizer o que com aquilo? Porque toda peça quer dizer alguma coisa. Todo teatro é político, né? Até a Branca de Neve. Então eu sempre penso muito bem por que vou fazer e como conduzir aquilo, pelo menos para que aquilo tenha uma importância, não só fazer uma produção muito grande, rica, bonita e que não quer dizer nada, né? E aí eu estou dando aula na Fundec já há 10 anos. Tem 150 alunos por ano, né, que vai renovando. E claro, a vontade, uma porcentagem, 30% mais ou menos vem porque quer perder timidez, pelo menos é o que eles falam, né, no começo. Outra porque quer mesmo ir para fazer novela, ir para a Globo, ou então ficar famoso, ficar conhecido, sair no jornal de alguma forma e a família vê o nome. Isso. E a maioria é assim, né? É isso que eles querem. E aí não importa muito que peça que vão fazer, o importante é estar lá no palco, a família vai ver, os amigos vão ver, sair o nome no jornal, eles guardam aquele recorte para sempre, né? E tal, o programinha da peça. E infelizmente é isso. E quando eu pensei em fazer escola também, e aí incluir na grade filosofia, português, história do teatro e coisas que, sei lá, talvez visando trazer as pessoas para ter uma consciência de que não é isso, né? Não é... Nossa, eu estou aqui fazendo teatro há quase 40 anos, não tem nem carro, não é, você não vai ficar... Que fama é essa, né? É uma coisa tão boba. Enfim, eu acho que... mas eu acho que hoje está melhor porque a gente pode falar livremente. Lá atrás a gente tinha que ficar buscando metáfora para tentar falar alguma coisa que fosse fundamental. Hoje você pode ser direto. Eu acho que quem não passou por isso não tem muito bem uma dimensão do que é esse medo. Eu lembro uma vez o Mantovani, a gente estava fazendo, na época do Rei da Vela, podia ser até paranoia dele. Ele começou a imaginar que estava sendo seguido na rua por um cara, e o Rei da Vela estava proibido, era uma peça do Oswald de Andrade, estava proibido, Deus sabe-se lá por quê, mas estava proibido. E aí ele começou, podia ser só paranoia, mas podia ser alguém mesmo seguindo, e a gente vivia com esse medo. Encapava livro, porque não podia sair com o Capital do Marx na rua, então você punha encapava com o jornal, alguma coisa para dizer que era que você não estava lendo algo que era proibido. Então, era fazer arte ou fazer qualquer coisa num estado de tensão, né? Que você não sabia nem se ia poder estrear, porque um dia antes da estreia, uma semana antes, vinha lá o censor para assistir o seu espetáculo e aí ia dizer se ia poder ou não. Então, a liberdade que se tem de fazer hoje, eu acho que, de qualquer forma, é mil vezes melhor, né? E outra, eu vejo também, através dos alunos, que tem muita gente fazendo teatro em igreja, grupos que a gente não tem acesso, que a gente não sabe, mas estão fazendo em escola, igreja, tem uma efervescência, só que, sei lá, não chega, não sei. Era isso que você perguntou? Nessa mesma época de 76, 77, que vocês estavam correndo aqui, foi a época que eu fui para São Paulo, que eu queria fazer balé clássico e fui para o balé estágio, que era a coisa mais contemporânea da face da Terra naquela época, e crítica. Então, a gente fez espetáculo para censura também, só que havia um detalhe: a censura entendia teatro, achava mil coisas assim, mas não entendia de dança. Então, a gente chegou a fazer um espetáculo chamado Quarupi, que é sobre os índios, maravilhoso, né? Então a gente fazia para 2 pessoas na plateia, que eram os censores.
E eles liberaram, porque tinha peito nu, eles liberaram para maiores de 7 anos, mas eles não sacaram qual é que era. E foi um espetáculo que, nossa, o Teatro Municipal de São Paulo ficava lotado de alto a baixo, o pessoal gostava muito do espetáculo e não era balé clássico, gente. Eu fui para fazer balé clássico, mas não fiz balé clássico na minha vida, né? Só fazia aula, mas eu trabalhei nessa área, assim. E balé estágio no contemporâneo mesmo. E nessa mesma época que você estava aqui, a gente estava nessa coisa lá em São Paulo. Mas eu estava viajando, porque eu tinha óculos cor-de-rosa. Eu comecei a entender disso lá, eu não entendia nada também para mim. Meu pai deu ouro para o bem do Brasil, entendeu? Vocês ouviram isso? Então, todo mundo deu ouro para o bem do Brasil. Então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Fui entender disso lá em São Paulo, nessa época. Vocês estão comentando a respeito de 76 e 77, eu também queria falar que em 77 foi o ano que eu nasci. O Elvis morreu também em 77. Esse é um cara de sorte. Eu não acompanhei isso aí, mas a gente também tem que levar em conta a respeito do que a gente estava falando sobre a formação, que também a gente tinha, eu não sei, talvez convivendo dentro daquele meu universo muito pequeno, eu achasse que muitas coisas estavam acontecendo, né? Então, às vezes, a gente pode ter essa sensação, apesar que aqui mesmo na própria oficina, através do Terra Rasgada, existia uma atividade que acontecia aqui todo ano, que misturava todas as atividades artísticas, né? Porque a gente está falando sobre música, dança e teatro, mas tem a questão das artes plásticas, tem a literatura, tem a poesia, né? Tem todas essas áreas que também elas englobam a formação da cidade culturalmente falando, né? E a oficina aqui, ela realmente tinha uma importância muito grande porque trazia muitos artistas, né? Inclusive o Chanes está aí, né? Presente e fez muita instalação aqui através dos incentivos. Aquilo realmente era uma coisa incrível que acontecia, né? Às vezes eu sinto muita falta, às vezes, dessas atividades, entendeu, que acontecem, né? O que ao longo do tempo eu venho percebendo, não me sentindo descrente disso e nem sendo um cara pessimista, mas é que a gente, eu não sei, eu não gosto, eu odeio política, eu não gosto de falar de política, entendeu? Eu não tenho partido nenhum nesse sentido, mas eu acho que a gente às vezes fica brigando por causa de migalha, entendeu? As coisas elas diminuíram muito nesse sentido. E aí qualquer coisa, entendeu, vira muita coisa, sabe? E às vezes eu fico muito descrente quando eu começo a ver isso, sabe? Por exemplo, quando a gente fala sobre questão de lei de incentivo, eu acho uma grande besteira a lei de incentivo, é que nem cota para negro em universidade. Eu acho que é uma coisa que não deveria existir, né? Tá aberto para todo mundo. É uma opinião muito particular. Eu acho que qualquer projeto que você desenvolve hoje, você tem toda a liberdade para montar esse projeto, ser aprovado, do que depender única e exclusivamente de uma lei de incentivo que vai falar para você, vai te dar uma verba e vai falar, não, isso pode ou isso não pode, né? Ou ter um júri que vai classificar se o seu trabalho é mais legal ou menos legal, tem mais importância ou menos importância. Eu acho isso assim uma questão burocrática assim, que faz com que a gente perca também muita coisa. Santos, ele levantou uma questão que me fez refletir bastante sobre lei de incentivo. Aqui a gente tem a Link, nível estadual PROAC, Lei Rouanet, etc. Ele falava do perigo do artista começar a ficar dependente do governo. Assim, quer dizer, ele fez uma crítica, claro, acho que tem espetáculos belíssimos aqui, acho que todo mundo já deve ter sido feito alguma coisa através do financiamento de lei de incentivo, mas ele falava desse perigo de repente, a gente só está se apoiando em leis do governo para fazer arte. E a outra questão que ele colocou que eu achei bem interessante é em relação ao público. Como a lei de incentivo permite que você faça espetáculos ou de graça, ou 5, 10, 15 reais, que o público começou a achar que a arte pode vir de graça. Então ele não paga, sei lá, se não for um ator mega, global, etc., 50 reais aí não é caro, mas se for uma peça, que é um ano de trabalho dos artistas, é um ofício, a arte como um ofício, como, sei lá, ser marceneiro, jornalista, advogado.
Então, que ele falou desse perigo de criar um público preguiçoso para pagar. É claro que não é todo mundo que pode pagar, então nesse sentido, que maravilha que existe esse subsídio, mas esse perigo de colocar o governo entre o público e o artista, e esse público não ser mais pagante de arte, não consumir nesse sentido de valor financeiro, porque existe esse valor, é um ofício. Então, eu achei uma reflexão que, não sei se vocês querem comentar. Na verdade, é o seguinte, eu também me considero dinossauro de Sorocaba. Meu marido é o Dylan Cover, que tocava na concha acústica, acho que ninguém lembra disso. Também sou amiga da Fausto Macedo, né? Então, eu também tive assim, amizade com todo mundo, Janice, o Maia, Mantô, tem crias aqui do grupo Mantô. Não é? Entendeu? E vejo, e depois de tudo isso que eu falei, tenho 4 filhos, moro no sítio, estou canseira na Simonete, minhas coisinhas para colocar no jornal lá da minha comunidade, né? Na frente do Campos Alniso, e estou sempre assim, o que eu fiz? Fui em busca e trazer no meu espaço, no meu bairro, atividades culturais, já que a gente está abandonado, ilhado, é o bairro na frente do Campos Alniso, o Jardim Novo Dourado. Eu estou falando isso por quê? Porque, assim, eu vejo que falta comprometimento, né? A gente até pode falar em política, que eu também não gosto, passaríamos a noite discutindo tudo. Meu marido também é fruto de ditadura. Ele morou com Alexandre Van Nuclear, que foi morto, torturado. Até hoje ele é meio traumatizado, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, a LINC, tá? Eu recebi lá no meu espaço uma caixa de material da LINC, que a Secretaria de Cultura me mandou. E eu olho lá e vejo coisas riquíssimas, mas eu vejo aquele engessado. Quem é que usa o material da LINC? Né? Quando tem aquelas viradas culturais, que é feita, não chamam os artistas sorocabanos. Meu marido, que é Fausto, nunca foi convidado. O Mário sabe, né, Mário? Sempre peço para você levar teatro lá, para a turma da trupe também, né? O Fábio. Mas eu vejo assim, não existe comprometimento. Então, por exemplo, estou aqui hoje representando uma mãe que a filha está querendo fazer teatro, ser artista. Então ela está vindo, já é, né, fruto de uma casa de artista, tudo, né? Ela também sempre esperou nesse sistema aí de teatro e tudo. Mas o que eu acho é o seguinte, sinto falta hoje de unidade entre as pessoas que curtem arte aqui em Sorocaba. Antigamente tinha mais unidade, hoje eu não vejo. Não vejo. Não sei se é porque eu estou morando no mato, alheia a tudo, mas eu vejo hoje que não está tendo mais aquele grupo, sabe? Estou vendo que as pessoas estão individualizando. O Hamilton foi o espaço dele, o Mário, a Turim parece que abriu o espaço. E aí, como que a gente vai falar? Venham crianças, fica aqui em Sorocaba, não vão para Campinas, não vão para São Paulo. Eu gostaria de ter mais assim, reuniões como essa. E volte, e volte. Eu endosso Sim, pode estar falando de piadas. Porque assim, o que a gente tem visto da cultura, né? A gente trabalha com a parte de hotel. E o que a gente vê é que a gente faz diversas atividades de muita qualidade e nem sempre a gente tem casa cheia. Hoje mesmo tem espaço para ter muito mais pessoas aqui. E cadê os artistas de Sorocaba? Meu nome é Alexandre. Você falou sobre PROAC, eu acho que a gente, lógico, na minha opinião também... Desculpa, você apresenta, acho que você tem uma história... Todo mundo conhece? Você tem que... Não, meu nome é Alexandre Marioni, sou do Koskovski, do Guaraciaba. Eu acho que lei de incentivo, ela é bem-vinda, né? Mas eu acho que isso é bem estratégico do governo mesmo, né? Que é para eles controlarem o que você está fazendo, né? E a produção. E acontece com o SESC também, com o SESI, porque eles cobram R$2, né? A gente paga um cachê legal e cobram R$2 de bilheteria. Na formação, a gente tem uma preocupação, desde o primeiro projeto nosso aprovado pelo PROAC, de todo o espetáculo nosso, a gente já fez 2 vezes circulação, né? Por interior de São Paulo. E a preocupação nossa é, depois do espetáculo, falar que você tem que falar aquela bendita frase, que esse projeto foi aprovado pelo PROAC. Acabava essa frase, a gente sempre fala: esse espetáculo não é de graça, vocês estão pagando através do seu imposto. Então, a gente deixa o público ciente que aquilo ali não é de graça.
né? Que para não virar esse bambamã que você falou, né? Tipo, é de graça, eu posso ir lá, sair a hora que eu quiser, ter o celular a hora que eu quiser, porque é de graça, né? Então a gente tem essa preocupação também de falar, de alertar a população que eles estão pagando aquilo ali. O Paul Valéry, que foi ministro da Cultura na França, na época do... Não, antes, meu Deus, enfim, depois eu vou lembrar e falo. Teve uma coisa que ele dizia que eu acho que é fundamental para a gente compreender. Claro que nós não podemos nos comparar com a França, com a história, etc. Blá, 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 mas ele dizia assim, a arte tem que ser subsidiada plenamente. Porque arte e cultura, arte de modo geral, ela não é mercadoria de consumo. Ela não pode estar dentro de uma visão capitalista de produção. Isso aqui não é produção capitalista de nada. Isso aqui não, ao contrário, isso aqui é a arte e a cultura são os patrimônios, como chama? Tem um nome bonito, ele fala agora. Imaterial, adoro isso. E é isso, imaterial da humanidade. Tem que ser garantido. E quem que pode garantir isso? Essa imaterialidade do nosso conhecimento conjunto, da nação, da sociedade, de Sorocaba, de São Paulo, Rio de Janeiro, de onde quer que seja. Né? Então, não dá para tirar, às vezes, a questão da política. Impossível, porque a política existe justamente para administrar essas questões dentro da sociedade. Então, ela é política, não estou falando que ela é partidária, é outra coisa. Né? Ela é partidária da medida que é o partido que está lá cuidando daquele momento que foi eleito, obviamente. Mas ela é uma questão essencialmente política. Quando que ela é política? Acho que você deu dois exemplos aí. Uma da história da... Como é que você falou? Da cota, e a outra sobre a lei de incentivo, né? Eu falei, por que ele juntou essas duas coisas? Mas eu fiquei pensando nisso. Eu, por exemplo, sou absolutamente favorável às cotas. Por quê? Porque eu acho que o Brasil, o povo brasileiro, o Estado brasileiro, sobretudo, tem uma dívida histórica com a etnia africana. E essa dívida, queridos, nós não vamos pagar. Compreende o que eu estou querendo dizer? Nós não vamos pagar. Quem é que vai pagar essa dívida? Então, quando o governo traz essa questão da cota, ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos ter que ressarcir essa dívida com vocês. Porque é óbvio que sempre dentro do capitalismo, quem tem a condição de responder hoje no mercado são sempre os brancos. Porque historicamente quem domina são os brancos. Estou falando alguma bobagem? Acho que não, né? A segunda coisa, deixar as leis de incentivo na mão das empresas, eu acho que é uma aberração, e a gente já está vendo do projeto político-cultural desse país. É uma aberração. Por quê? Porque a Volkswagen não tem o que dizer para mim o que eu tenho que fazer. Nem como, nem onde e nem como. Quem tem que dizer, quem tem que saber o que eu tenho que fazer com a arte, com esse patrimônio, com esse bem material aí, sou eu. Nós artistas, todos nós que estamos aqui. Então, eu acho que isso é um projeto político verdadeiro. Esse país não tem dentro da política, não tem da política cultural. Tem aí um ajambrado, e acho que essa Lei Rouanet é o pior dos ajambrados. Por que ela favorece quem? O Bradesco. Eu acabei de fazer uma peça do Bradesco ali. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que comer, viver. Eu estou nessa coisa de fazer arte faz 50 anos, entende? Sei lá, quanto tempo. Aí eu falo, sabe, mas eu estou cuspindo no prato. Mas não tem que cuspir no prato de comer, não. Acho que não é esse o raciocínio. O raciocínio é esse dinheiro que o Bradesco, quem quer que seja, que usa a lei de incentivo para dar, é o dinheiro público. Sai do Bradesco, é nosso. Né? Aquilo já é imposto. Eles não estão dando um centavo, mas não podia nem dar o Bradesco. Não deveria. Não é deles o dinheiro. Não deveria, porque o dinheiro não é deles.
É o dinheiro que eles passam do país. Quer dizer, não vai chegar no país. Eles desviam o dinheiro para dar para a cultura. Mas eles escolhem para quem? E fica perigoso que daí, como isso Eles acaba fazem sendo uso uma da coisa de propaganda. propaganda, eles vão incentivar quem? Ivete Sangalo, Cláudia Leite, eles começam a deturpar, e a Cláudia Leite não precisa de lei de incentivo, desculpa. Então isso vai virando um círculo vicioso dentro da cultura, e tudo bem pra gente, entendeu? Vai passando. E nós vamos falar, ah, que legal, puxa, não consigo ler Rouanet. Mas vai conseguir mesmo, minha filha. Desculpa, você não é Ivete Sangalo, você não tem uma bunda bonita, entende? É só a bunda bonita que vai. Ai, não aguento mulher melão, porque o que eu acho, tudo bem, eu acho que os homens precisam disso, outras mulheres, sei lá. Mas eu acho também que há um lugar, que tem que haver um lugar, que o alimento da cultura precisa ser um verdadeiro alimento. Sabe? E o verdadeiro alimento, quer dizer, pensem bem, nós brasileiros não sabemos nem o que nós comemos de verdade, né? A nossa comida diária, cotidiana, né? Etc e tal. Tudo é supermercado hoje, né? Tudo é supermercado, tudo é industrializado na nossa vida. Tudo. Vocês entram para dentro do supermercado, começa a prestar atenção naquilo. Você fala, ah, cadê a vida? Cadê a vida, meu Deus? Onde é que está a vida? Não tem. Porque tudo que está ali é morto e industrializado. Então, coisa que outros países já não estão aceitando mais. Entendeu? Mas nós aqui, então por isso que eu acho que a gente está nessa coisa muito medieval ainda. Mas um dia a gente chega lá, quem sabe? Não. O imaterial da obra de arte é as cotas. Eu queria saber se tem alguma relação, por exemplo, já que você falou que a arte é uma coisa imaterial, se essas cotas ela entra nesse cenário, entendeu? Não tem definição, entendeu? Uma dívida que não tem definição, não tem nome, que existe uma relação. Interessante você ter colocado isso, porque quando eu falei a respeito, entendeu, da cota e falei da questão de lei de incentivo, talvez seja até utópico o que eu quis dizer, no sentido de que a gente poderia ter... Não deveria. A gente teria que ter uma questão muito mais justa e na hora de... É perfeita a sua colocação com relação a uma dívida, entendeu, que as pessoas elas têm com a etnia e que de repente coloca a situação... precisa criar uma situação a favor, ou uma certa desculpa. Eu entendi perfeitamente, mas quando eu falei, talvez seja um tópico, né, quando você fala a respeito disso, então, porque é óbvio que a gente precisa, então, vai acabar precisando da questão da lei de incentivo, porque nem todo mundo tem capital para fazer o trabalho acontecer. Talvez, assim, seja até muito egoísta o que eu vou falar, voltado, entendeu, para a minha área de música, em que a gente hoje consegue, através, entendeu, da tecnologia, que está muito mais a favor da gente nesse sentido de gravação, a gente consegue ter mais facilidade para produzir de forma independente do que, no caso, o teatro, entendeu, que depende de toda uma estrutura muito mais ampla. Então, no caso, para quem trabalha com música, quem trabalha com dança também, precisa, entendeu, desses recursos, que precisa de espaço, enfim. Então, quando eu falei a respeito da cota e da lei de incentivo, estava muito mais nesse sentido. Como o artista encara essa lei de incentivo, né? Qual que é a abordagem? Por que ele vai em busca disso? Porque senão a gente cai no que a Angela fala, a gente vira numa arte industrializada. Enfim, eu vou lá, pego e monto, pego lá e monto. E eu acho que é legal a gente pensar no processo, né? Na arte processual, né? Acho que aquilo vem para ajudar a você a te fomentar a, de repente, chegar num lugar onde você não teria como chegar naquelas pessoas, enfim, né? Então, eu acho legal isso que você fala, porque às vezes tem pessoas que todos os anos estão lá, e aí acaba sendo fazendo, e não pensando no que está fazendo, não pensando aonde quer atingir, não pensando onde quer chegar,
Então eu acho que isso faz muito sentido que isso pode ser uma coisa muito boa para o artista se ele puder usar, como também pode ser uma coisa que amarra e transforma ele num artista meio que medíocre, sem sentido. Dois gumes é extremamente perigoso, porque você descobre, entendeu, a fórmula de como se escreve um projeto e aí você simplesmente vai sempre estar fazendo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando ele falou isso. Eu achei muito legal das armadilhas, que às vezes a gente acostuma numa situação e tem armadilhas, assim. E também uma vez, em relação ao processo que você falou, e as leis, elas não permitem, por exemplo, às vezes tem um grupo que tem 30 anos. Esse grupo, ele necessariamente tem que montar uma peça por ano para conseguir sobreviver daquela peça por ano. Então, ele não leva em consideração o processo do grupo, porque às vezes o grupo pode ficar 3 anos para fazer uma montagem. E quando ele entra numa lei de incentivo, ele tem essa urgência da entrega de um produto, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente vê grupos conversando com catarses uma vez. Mas existem editais capazes de dar conta disso. Mas é pouco, né? É, muito pouco, né? Chama, por exemplo, a Petrobras aí, né? Tem um edital que é capaz de dar conta, o próprio Fobia de São Paulo, mas é em São Paulo. Enfim, dá conta de algumas questões. E os grupos legais acabam trabalhando com essa resistência, eu sinto, com essa resistência de, independente de lei de incentivo, eu ensaio de segunda a quinta, de sábado e domingo, quando eu tenho que fazer. E eu acho que isso não pode ser perdido, essa coisa de sempre da arte, como você fala, eu acho que tem essa ligação com a resistência, até, sei lá. Mas a gente tem uma cobrança de ingresso meio tipo vicioso, né? Porque você não tem grana para montar, você entra no digital, você tem que dar contrapartida do ingresso mais barato ou de graça. Então, é perigoso, aí o público começa, não, acostuma o público a pagar R$2 para entrar de graça quando você faz uma produção independente. Você precisa cobrar tipo 20, 30 reais. E aí, cadê o público? E é legal, assim, por um lado, muita gente não teria 20 reais para pagar. Isso é excelente que as pessoas possam ter acesso. Mas muita gente tem 20 reais para pagar. E às vezes se você vê no jornal, tem uma que é de graça e uma que custa 20 reais. Você não vai mais adquirir. Quer dizer, o público mesmo fica preguiçoso e vai depois no bar e toma dinheiro, sei lá, ou vai no shopping, quer dizer, e eu acho legal quando o artista é um ofício, é um trabalho, o trabalho é remunerado, eu acho que... De repente, para esse público que você faz o seu espetáculo, que seria o público que você quer atingir, esse público não teria essa grana para pagar o ingresso, né? Porque tipo, o cara que tem grana mesmo, você até falar, tipo, qual vai interessar ele uma peça política, por exemplo, um cara que tem uma Mercedes, né? Tipo, tem grana para pagar lá. Você quer atingir o outro público, né? O público que é o que é meio assim, né? Esse que você quer abrir a mente dele, né? Eu queria fazer uma pergunta. A partir do momento que o dinheiro não seria problema... Aí eu quero fazer essa pergunta. Eu fui no show do SESI uma vez, maravilhoso, um show camerístico, com instrumentos eruditos, tinha meia dúzia de pessoas. E não por isso, foi o show. Foi maravilhoso, entendeu? Então, a minha questão é essa. Tirando essa grana toda, né? Será que o artista, e nem se for uma pessoa no público, arte, continua sendo? Eu acho que o público é até relativo, de repente. Numa aula que eu tive em Tatuí sobre o folclore da música, então às vezes assim, a gente como artista também tem que tomar um certo cuidado com o produto, com aquilo que a gente vai estar oferecendo para o público. Aonde eu quero chegar. Pela característica histórica, entendeu, da música erudita, eu vou falar da música erudita. Você tinha uma música que era feita, uma música feita de programa, né? Existia um programa para você seguir, o compositor ia lá, fazia aquilo e oferecia. Aí depois de um determinado tempo, o compositor conseguiu ganhar uma certa liberdade, a partir de 1860, uma certa liberdade, através, entendeu, depois da música de Beethoven, ali, quando começou Chopin, Liszt, entendeu, toda aquela turma teve uma certa liberdade nos temas que eles estavam abordando. Aí subindo um pouco mais, a gente entrar ali na história, a partir de 1900, ali com Debussy, a música impressionista e tal, ainda existia
temas que favoreciam a relação, entendeu, do público, entendeu, com a música. E depois, na entrada do decafonismo, entendeu, de toda a música tonal, isso aquilo começou a distanciar o público, porque exigia, entendeu, existia demais um conhecimento muito detalhado para você alcançar, entendeu, aquela obra, né? Então, a partir de 1960, assim, a música erudita, ela começou a perceber que os compositores, eles perceberam que realmente eles estavam afastando as salas, elas não estavam mais cheias. Muita música de qualidade, eu não digo que é música ruim, não porque eu conheço, mas são músicas com extrema qualidade, mas que fazia com que também isso afastasse o público. Eles começaram a perceber isso. Tanto é que é justamente um dos motivos que fez com que eu trabalhando em parceria com o Walt Disney lá, que fez Primavera, cara, o Stravinsky fez parceria, entendeu, com o estúdio do Walt Disney, porque teve a chance de colocar a música em atividade, entendeu, com a questão visual, entendeu? Isso começou a aproximar de novo, né? Os desenhos animados tinham muita música erudita, então isso também fazia com que... Mas é o seguinte, gente, que às vezes você gosta e não sabe por quê também, né? Certo? Mas aí nesse caso, quando eu falo assim de tomar um cuidado, não, a gente tem toda a liberdade de criar qualquer coisa que a gente queira, a gente pode fazer, com toda a liberdade. Mas às vezes, de repente, a forma que você vai direcionar isso, né? Como que você vai direcionar isso? Acho que isso é a fruição, né? Essa coisa inconsciente, você fala. Todos nós. Mas eu acho que todos nós, qualquer um de nós, de frente com uma obra de arte, todos vamos fruir essa obra. Qualquer. Seja ela erudita, popular, o que quer que seja. Se você puder parar um minuto diante de um quadro, de qualquer coisa, deixar que a coisa entre para dentro de você, e aquilo volte, vá, você pense sobre aquilo, vá. Isso é a fruição, né? O que acontece é que as pessoas precisam de uma certa emergência. Não, mas não há mais espaço para fruição. A televisão não flui, você não flui na televisão. A televisão te joga o quê? Pá, luz, imagem, compre, Casas Bahia, casa a Pernambucana, né? Não há fruição nisso. Você não fica, de repente você sai da televisão meio assim, não sai não, às vezes? Não, pega o celular, daí tá acontecendo. Pode acontecer. Ou então celular e televisão ao mesmo tempo, né? E assim por diante. Então, quer dizer, esse amortecimento, ele às vezes é desejado pela gente. Isso que é duro. Isso que é uma babada, né? Ele é desejado pela gente, porque às vezes você está com o saco tão cheio de trabalhar, não sei o quê, bebia, a vida é dura, você fala, eu quero uma porcaria qualquer na minha vida. E aí é que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo, porque o retardamento que a televisão propicia é violento. A gente não sabe, mas é violento, né? Porque é tudo senso comum, é tudo lugar comum. Dificilmente tem um programa aqui e outro lá, que não é esse, que vai saindo desse lugar comum. O resto é aquela moral básica, né? Ou então é a religião também fazendo esse movimento. Né? A religião deixou de ser uma coisa do interno para ir para o externo, entende? Não é mais nada que um cara simplesmente senta. Hoje eu estava tomando um cafezinho e veio ali na rodoviária para vir para cá e sentou, ficou do meu lado tomando café, um motorista do ônibus. Sujeito bem arrumado, não sei o quê, conversando, bobado. De repente, ele falou, e você vê Cristo nas coisas? Sabe? Quer dizer, é a mesma coisa que perguntar se eu sou virgem, sei lá. O que tem com isso? O que ele tem com isso? Eu fico indignada, porque é isso que é rasteiro, sabe? Esse pensamento rasteiro é que está tomando conta da gente. É isso que eu lamento.
para mim. Não é porque eu faço teatro, eu obrigo. Eu não chamo nem meus amigos para ir. Eu não fico no pé de ninguém. Não fico. Sabe assim, vai ver minha peça? Vai ver minha peça? Não fico. Porque eu não suporto, eu acho intolerável você impor uma coisa tua para mim. A liberdade da sua existência tem que ser a liberdade da existência do outro. Deixa o outro em paz. Agora, eu faço teatro, claro que eu faço com esse objetivo, né? De criar um outro mundo melhor, das pessoas evoluam, cresçam, tenham autonomia, pensem por si mesmas. Esse é o meu desejo. Estou errada, não sei. Mas eu não prego isso. Então, eu quero agradecer essa equipe aqui da Regional, o Satélite, Mário Péssimo, o Renato Gomes, o Leandro Pfeiffer, e todos os que colaboraram, o Ruizinho, que ficou aqui a semana inteira fotografando. Deve sair um livro aí dessas, né? Tem umas 4.000 livros. Tem umas 4.000 fotos. Nossa! Então, mas o que é discutido e ainda a continuidade. Então, hoje mesmo nós fazendo a avaliação, né? Claro que ficou em débito, mas isso nos dá muito mais vontade para que a gente possa dar continuidade. Já estamos começando a pensar e preparar a terceira mostra, e foram muitos os pedidos do Brasil inteiro, então vai se formar como mostra nacional, que eu acho que é muito bom, porque... E é isso que eu queria falar, não importa, o artista é do mundo. Não dá mais para a gente pensar onde a gente está, não dá. Nós estamos abrindo o Satélite, um polo em Buenos Aires, que veio o grupo do Bavan, a Companhia Móvel. Estamos também pensando já, dia 27 de março do ano que vem, um polo em Nova York, em algumas cidades americanas, para fazer esse intercâmbio, né? Quem quer ir, quem de lá quer vir. Então nós estamos expandindo e encontrando irmãos em toda parte. E eu vejo que essa é o que nos move, isso é o que nos move, isso é a vontade que nós temos. Então, nós ficamos muito gratos a todos, a presença de todos, fico feliz da continuidade aqui, né, dos eventos, das peças, e vamos que vamos, nós estamos aqui para prestar serviços, nós somos aqui o que vocês desejarem, o que nós possamos ser.